Livro 2, Imitação de Maria. Consideramos aqui a vida e virtudes da Virgem Mãe de Deus, desde o nascimento de Jesus até o drama do Calvário. Capítulo 1. Da felicidade dos pobres. Diz o servo: é com prazer que considero, ó Virgem Santa, essa perfeita paz de vossa alma no estábulo de Belém, onde nasceu Jesus. Não alteraram a vossa paz os próprios desprezos que tivestes de suportar em Belém, quando solicitastes breve repousada. A Rainha dos Anjos vê-se prazerosamente cercada de pobres pastores. A Mãe do Senhor das estações e Criador da natureza, regozija-se por se ver em um estábulo exposta às inclemências de uma rigorosa estação. Todavia, 1000 vezes mais contente vos sentíeis nessa estalagem, no estado de miséria em que vos deixaram, do que se sentiam os ricos de Belém no estado de opulência em que viviam. Diz Maria: aprende, filho meu, da minha lição, o pouco caso em que deves ter os bens da terra. E se deles te vires privado, aprende a amar o estado em que Deus te colocar. Na verdade, se os pobres pensarem um minuto em que foi a vontade de Jesus que a sua mãe fosse pobre, não se julgarão desgraçados. Como julgar-se alguém infeliz por ser pobre, se pensar que Jesus, ao nascer, nada mais teve do que uma pobríssima manjedoura e durante a vida não tinha onde repousar a cabeça. Lucas 9:58. Assim, como ao morrer, só por leito lhe coube uma cruz. Não escolheu os apóstolos dentre os ricos e os sábios, senão da multidão dos ignorantes e pobres. Aos pobres, mais particularmente, veio ele anunciar o Evangelho, amando-os até o dizer que considera feito a si mesmo o que aos pobres se fizer. Mateus 25:40. Os ricos desprezam os pobres, mas o Deus que diz: ai de vós ricos, é o mesmo que chama os pobres ao seu banquete de núpcias eternas. Lucas 14:21. Felizes, diz Jesus, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Tais palavras dirige Jesus tanto aos pobres que amam a sua pobreza, como aos ricos que não prendem o coração às riquezas que possuem. Os pobres deveriam, portanto, considerar a situação não pelo que de baixo e abjeto oferece aos olhos do mundo, senão pelo que nelas o Evangelho nos faz ver de grande e glorioso. Nenhum pobre que tivesse profunda fé e a consultasse desejaria de certo trocar a sua situação pela situação dos ricos e felizes deste século. A abundância, meu filho, muito facilmente nos faz esquecer o céu. Vivazes são as tentações e frequentes são as quedas. Desejar riquezas materiais é desejar o que há de mais nocivo à salvação da alma. É vãmente que entesouram muitos homens fortunas imensas durante a vida, porquanto não as levarão depois da morte. O que subsiste após a morte é a virtude, o único bem que consigo se leva. Ora, a adversidade
é o que fornece as melhores ocasiões de praticar a virtude. O rico de que te fala o Evangelho, meu filho, foi metido no inferno, enquanto Lázaro, a quem desprezara, após a morte, fora transportado pelas mãos dos anjos ao seio de Abraão. Lucas 16, 22. Diz o servo: acabais de me ensinar, ó Virgem Santa, que a pobreza é preferível às riquezas. Fazei que ponha doravante as minhas afeições nos bens do céu e que aos da terra só desprezos vote. Livro 2, Imitação de Maria.